Olá pessoal, Grüezi miteinander. Eu estou na Suíça, na cidade de Stein am Rhein. E Stein am Rhein é uma cidade que também ajuda ao desenvolvimento econômico suíço, não só por receber milhares de turistas, mas porque também ela é uma das cidades que tem um dos seus índices da praxis, da ética, da honestidade suíça também muito alto. Aqui na Suíça, a praxis da ética, da honestidade tem desenvolvido o país e feito com que o país tenha aproveitado ao máximo dos seus potenciais econômicos, desenvolvendo assim o país e tornando o país muito desenvolvido economicamente e financeiramente, já que todas as pessoas gozam então de um salário de mínimo de 3.850 francos e assim também a taxa de inadimplência suíça é uma das mais pequenas do mundo, diferente, claro, aí do nosso Brasil. Então existe o SEIC, que é um dos órgãos suíços que está relacionado com o World Bank, com o Swiss Bank, com o Cantonal Bank, que são aqueles que têm posse desses dados de percentuais da ética, da praxis, da honestidade suíça e também da inadimplência suíça. A inadimplência suíça é uma das menores do mundo e aí então desde 2005 ela está na casa dos menores índices de 0,6% de inadimplentes de uma população de mais de 8 milhões de habitantes aqui só no país da Suíça. E aí então em 2007 ela gozou então de um dos índices muito alto e assim então preocupou o governo suíço e fez com que o governo suíço tomasse algumas medidas de precaução para abater boa parte da inadimplência suíça. E essa praxis da honestidade, da ética, da honestidade suíça tem desenvolvido o país e feito com que o país desenvolvesse muito, porque desde casas que não têm muro, com objetos espalhados por todos os lados, de bicicletas destrancadas nas estações de trens, objetos que são encontrados, são colocados no mesmo lugar ao lado para que a pessoa que perdeu retorne então pelo mesmo local e assim encontre o seu objeto perdido. Guarda-chuvas, jaquetas que são esquecidas em estações de trem são então penduradas e ali ficam semanas, as pessoas transitam e passam até que o dono retorne e pegue o objeto que esqueceu. Isso tudo faz parte da ética, da honestidade suíça, que é muito presente aqui. E assim então o poder econômico das pessoas, as pessoas têm acesso a praticamente quase tudo que é oferecido pelo país, com impostos também que são altos, mas que dá ao cidadão o verdadeiro respeito que ele merece. E assim então, com um salário mínimo de 3.850 francos, aproximadamente cerca de entre 12 e 15 mil reais, o suíço tem acesso a todas as coisas facilmente, com roupas baratas, carros baratos, objetos baratos e, acima de tudo, o que essa pesquisa diz da ética, da praxis, da honestidade suíça, quer dizer então que os comércios, a prestação de serviços suíços desenvolvem. Por quê? Porque as pessoas, elas não são inadimplentes, elas pagam e assim elas desenvolvem a economia, todos ganham e ficam felizes em viver um país onde a ética do não roubarás é muito forte, é muito presente e aqui então não se subtrai um objeto de um estranho, de uma pessoa. Se for subtraído algum objeto, pode ter certeza que provavelmente deve ser um estrangeiro. Inclusive aqui na Suíça, o índice de inadimplência estrangeira
contrariando assim a ética do país, tem sido muito grande. E assim o governo suíço tem tomado algumas providências, algumas medidas em relação aos estrangeiros que trazem consigo a sua carga cultural, de conhecimento e também de praxis de vivência, e assim se tornam inadimplentes aqui na Suíça. E o governo suíço, com certeza, ele não perdoa. Para se viver aqui, tem que ter uma vida ilibada e estar limpo em todos os órgãos, e assim gozar de uma verdadeira responsabilidade, de uma praxis, de uma lei que funciona, de uma lei que exige respeito daqueles que estão aqui em cumprimento da lei, se quiserem permanecer aqui no país da Suíça. Senão, eles são deportados e a Polícia Federal então levam essas pessoas até o aeroporto e chega lá no seu país de origem algemados e escoltados por policiais federais. Ok, pessoal? E aí então é tema da nossa próxima pesquisa e também do nosso livro, A Praxis da Ética da Honestidade Suíça para o Desenvolvimento tão promissor desse belíssimo país de 8 milhões de habitantes e cerca de somente 1,3% dos habitantes, ou seja, cerca de 83 mil pessoas são inadimplentes e tem preocupado o governo suíço. AD, merci, Sandro Messicomer. Cheese.